Bom dia, meus queridos irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus, essa paz que nos envolve nesse momento, possa estar conosco hoje e sempre. É com muita alegria que retornamos a essa casa de oração e trabalho, que é nossa casa madre, na forma presencial aqui, após, acho, faz mais de 2 anos que eu não venho aqui aos domingos, Domingos. E é muito, muito, muito bom aqui estar, viu? Satisfação em revê-los. E espero que hoje, pela manhã, nós possamos tecer reflexões preciosas que nos auxiliam na jornada, né? E o tema que a gente escolheu para falar hoje é um tema que faz parte, acho que, do objetivo de todos, né? Mas nós vamos tentar apresentá-lo de forma bem, assim, reflexiva. Vamos tentar entender o que é esse conceito aí, não do Microsoft Office Plus, tá? Mas vamos entender o conceito do que diz respeito à felicidade. Bom, eu peço licença, primeiro, para tirei a máscara aqui, para facilitar a nossa conversa aqui. Confesso que eu estava já me acostumando a fazer palestra com máscara, até me sentia mais bonito, mas por conta do áudio a gente prefere tirar um pouquinho, tá bom? Bom, quando se fala em felicidade, são, acho que, inúmeras as questões que surgem em nossa mente, né? Porque é um conceito muito subjetivo, né? Porque, às vezes, aquilo que é para um motivo de felicidade, para outro é motivo de dor, né? E a pandemia, mais do que nunca, trouxe, revelou essa situação de uma forma bem explícita. Enquanto muitos irmãos sofreram por conta dessa situação tão difícil, outros, em compensação, encontraram nessa situação difícil sujeições, assim, modelos de trabalho, de negócio, assim, que, para quem estava assim, meio que desesperado, achou, uma solução para os problemas da sua vida e ficou muito feliz com isso. Então, é muito subjetivo. Então, nós vamos tentar hoje trazer não só a visão espírita, que é o principal aqui da nossa conversa, mas também fazer algumas reflexões filosóficas, científicas, sobre esse tema, que nos ajudam a compreender o que é esse estado de felicidade. Então, nós vamos nos socorrer, no primeiro momento, a um conceito de felicidade que é trazido pelos filósofos gregos. A filosofia nos ajuda a compreender muitos conceitos que são trabalhados na doutrina espírita, né? A filosofia, essa amiga da sabedoria, trabalhando esse conceito de felicidade, ela chegou quase que um consenso, né? Aristóteles, principalmente, nas suas obras, ele coloca essa definição. Para os filósofos gregos, a felicidade, na verdade, é o bem supremo que o ser humano busca. Todas as suas ações têm como finalidade a busca da felicidade. Como que a gente pode interpretar isso? Começando com as questões. Olha, o que você espera da sua vida? O que você gostaria de ter, de adquirir? O que você quer da vida? Se você começa a fazer essa indagação, às vezes a pessoa vem e fala, eu gostaria de ter um bom emprego, eu gostaria de ter um bom casamento, eu gostaria de comprar uma casa boa, ter um carro. Tudo bem. Aí você continua a pergunta, mas você quer ter um bom emprego, quer ter um bom relacionamento? Para quê? Para me sentir bem. Aí você vai continuando. Mas para quê? Para quê? Aí vai chegar no momento que é justamente aquela finalidade, para ser feliz. Então, tudo vai desencadear de tal forma que chega nessa felicidade, nessa tal felicidade. Até o ponto de você chegar, mas por que você quer ser feliz? Para ser feliz. Né? Não dá para ir mais além disso, né? Ótimo. Então, esse seria o conceito mais, assim, aceitável aí na filosofia. Porém, como dissemos, é um conceito subjetivo, muito subjetivo. E esses mesmos filósofos, ele fala, olha, apesar de ser esse bem supremo que o ser humano busca, para cada um essa busca pode ser diferente. Para isso, nós temos que entender
que cada um concebe a vida de uma forma. E nós vamos ver lá adiante porque isso acontece à luz da doutrina. Mas os filósofos fizeram a seguinte classificação dessas concepções da vida, que indicam essa busca da felicidade. A primeira concepção é aquela vida guiada ao prazer. Ou seja, aquele que tem essa concepção de vida, que busca nos prazeres a sua felicidade, é aquele que, infelizmente, a gente constata que é a grande maioria de nós que busca essa tal felicidade nas conquistas dos bens materiais, naquilo que são as satisfações dos impulsos, né? Que você percebe um bem-estar, uma euforia, mas ela é um tanto quanto efêmera, ela é um tanto quanto assim, basta para que você adquira aquele bem ou conquiste aquela situação, vem a euforia e logo depois, como é? Passou. Né? Mas é, às vezes, uma concepção de vida que é a grande diretriz de busca da felicidade. O problema dessa concepção é que você não consegue achar uma estabilidade, porque você conquista alguma coisa, rapidamente aquilo se esvai, e você vai buscando cada vez mais e não se contenta. Né? Aquele consumismo que a gente vê hoje nas coisas materiais, a facilidade que tem para a gente adquirir às vezes, é muito chamativo para aqueles que têm a vida guiada pelo prazer. Há uma outra concepção de vida, que é a vida guiada pela política. E aí a política é um interrelacionamento social, interpessoal. É estranho, mas hoje, principalmente com as redes sociais, as mídias, é uma grande diretriz aí de busca da felicidade, é essa vida guiada pela política. Por quê? Porque aqueles que se enquadram nessa modalidade são aqueles que, na verdade, a busca da felicidade não está efetivamente numa procura de uma satisfação interna, dos valores internos, e sim... Normal, então tá bom. E sim, é por conta de uma... como que o outro me enxerga? Então, para ele, a felicidade é exatamente... olha, eu estarei feliz quando eu perceber que o outro me valoriza. O outro me enxerga como alguém que é famoso, que tem honraria, grandes feitos. Então, para aqueles que têm a vida guiada pela política, é essa a questão. Ó. Eles estão felizes porque essa felicidade depende do olhar do outro. Né? Então, é uma felicidade um tanto quanto sofrida essa, né? Porque você faz tudo para que o outro te reconheça. E se esse reconhecimento não vem, você é permanentemente infeliz. Né? E aí tem um terceiro guia aí de concepção da vida, que é o que ele chama de vida contemplativa. Mas aí não é aquele sentido ocioso, né, de ficar sentado, contemplando, não. Aqui é contemplar a vida que você possui, e tentar tirar dela o maior bem possível. É o bem pelo bem, não é você fazer a conquista de bem para que aquilo te dê um retorno. Não. É fazer o bem pelo bem, é tentar encontrar, em todas as situações que você está passando, o que aquilo tem de bom para você. Quando você consegue encarar a vida na visão filosófica dessa forma, olha, não importa o que eu estou passando, alguma coisa de bom tem nisso, e você consegue fazer esse tipo de reflexão, você é uma pessoa muito feliz, porque você consegue extrair de tudo um bem. Essa, sem dúvida nenhuma, na visão filosófica, seria aquela felicidade mais perene que existe, porque é aquele irmão, aquele espírito que já consegue reconhecer que em todas as situações da sua vida há, sim, algo de bom para ser extraído. Tá?
Ótimo. Porém, como há essas concepções diferenciadas da vida, há também um conceito muito importante que às vezes nós confundimos. Não podemos confundir felicidade com um bem-estar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O bem-estar, ele é uma fotografia. Uma fotografia. Eu posso chegar para alguém aqui, olha, como você está se sentindo hoje, né? Nossa, eu estou bem, acordei disposto. Uma fotografia, aquele momento que, via de regra, está relacionado com uma conquista de algum objetivo, uma tarefa cumprida, uma meta atingida, aquela satisfação. Nossa, você tinha aquela tarefa para fazer, aquele trabalho para realizar, estava te consumindo, aí você, terminei, eu achei que está muito bem feito. Aí vem aquela satisfação, né? É um bem-estar, mas, no conceito, é um prazer momentâneo. Então, às vezes, a gente corre o risco de achar que, eu só serei feliz se eu estiver sempre vivenciando esse tipo de momento prazeroso. Isso não é felicidade. Você pautar a felicidade, que é um conceito muito mais amplo, e aí que nós temos que destacar, ele é muito mais amplo e muito mais subjetivo, a atrelar a esses momentos que são momentos especiais, específicos e eventuais, às vezes. Porque a felicidade, por ser mais ampla e subjetiva, tem esse destaque que a gente faz aqui, ó. A felicidade não é a ausência de sofrimento, como dissemos naquela concepção contemplativa. Às vezes eu posso estar passando por alguma dor, por algum sofrimento, alguma coisa que está me incomodando, mas mesmo assim eu posso estar feliz. E o contrário, eu posso estar muito bem mesmo, né? Todavia não estar feliz. Então, há uma diferença bem grande entre um bem-estar e a felicidade. A felicidade, como nós dissemos lá, tem algo muito mais poderoso por trás. Eu posso ser feliz a partir do momento que eu entendo que, às vezes, aquela dor, aquele sofrimento que eu estou passando, é algo que vai fazer bem lá na frente. E aí eu sou feliz. Eu sou muito feliz por conta disso. Ora, se há, então, essas concepções diferenciadas de vida, há conceito subjetivo do que seria felicidade, do que seria esse prazer, essa satisfação e essa harmonia um tanto quanto mais estável dessa condição de bem-estar, é óbvio que isso traz para a ciência como um todo um interesse muito grande. Né? Quantos de nós aqui já não vimos obras publicadas aí, né, que com fórmulas da felicidade, como ser feliz, são títulos assim até repetitivos, que tem aí no mercado, aí, se você entra na internet, busca vídeos, você vai achar fórmulas de tudo quanto é tipo para indicar, pelo menos, o que seria essa felicidade e como obtê-la. Né? Porém, há um estudo, e esse estudo é muito interessante, que é desenvolvido pela universidade, uma das mais conceituadas do mundo, a Universidade de Harvard. O que aconteceu? Houve um grande período aí que a humanidade enfrentou, lá em 1929 foi o auge desse problema, da grande depressão econômica por conta lá da quebra da Bolsa nos Estados Unidos, e aquilo lá gerou por isso que ficou conhecido a Grande Depressão, né? O número de suicídios, de famílias assim destruídas por conta da situação econômica. Surgiu o interesse da universidade, dois grupos particularmente, de analisar exatamente essa questão da felicidade. Ora, é uma questão muito subjetiva, mas será que a gente não consegue avaliar como é que as pessoas se comportam ao longo da sua existência? E observando esse comportamento, a gente consegue extrair algo que vai ajudar a população a se entender melhor e a ter determinadas posturas que os auxiliem
na busca, na conquista dessa felicidade, agora entendida como o quê? Um caminho do meio, um equilíbrio. Vamos tentar fazer um estudo assim? Tá, e por conta disso, nós chegamos a esse estudo desenvolvido por Harvard, que ele começou lá em 1938, foi bem no final da Grande Depressão, ela começou lá em 29, todos os efeitos que houve, quando ela estava já terminando, eles resolveram iniciar esse estudo. Interessante, ele já está hoje, olha, ele começou em 1938 e está até hoje, na quarta geração. Quarta geração, por que quarta geração? E quando a gente diz geração aqui, é dos estudados mesmo. Os grupos que foram formados, a gente vai apresentar aqui, os filhos, os netos, já alguns bisnetos fazem parte desse estudo. Então, os grupos lá que iniciaram essa pesquisa, começaram lá com um grupo que foi escolhido, fizeram toda uma metodologia que a gente vai falar já já, e continuaram essa investigação com os descendentes. Daí a força dessa pesquisa aí, porque ela é muito ampla, 83 anos aí de desenvolvimento, coisa que é rara a gente encontrar aí nas pesquisas científicas. Ela já gerou, como desdobramento, mais de 200 artigos científicos publicados só com os resultados que já foram encontrados, mais de 9 livros publicados, cada um trazendo assim preciosas informações sobre essa questão da felicidade. Além disso, a forma como foi feita essa pesquisa, está sendo feita, porque a gente corre o risco, não, mas foi feita lá nos Estados Unidos, em Boston, em determinado lugar, será que isso dá para refletir o que efetivamente diz respeito à felicidade, né? Olha, quando começou, por conta dessa Grande Depressão, o departamento lá de Direito e o departamento de Medicina, né, nada a ver aparentemente, mas surgiu, olha só que interessante, né? Por que surgiu ao mesmo tempo, no mesmo local, ideias, necessidades de abordar a felicidade de forma diferente, né? Será, né? Alguém consegue entender lá a questão da universalidade dos ensinos, né? Esse professor, George Vaillant, ele, da parte lá da medicina, psiquiatria de Harvard, ele resolveu iniciar esse estudo com o grupo de alunos lá da própria universidade. Então, ele selecionou lá os 268 alunos que, a partir lá do momento que eles estavam na faculdade, e dali até o fim da vida deles, ia ser feito um acompanhamento desses alunos. Já o professor, o Sheldon Gluck, ele, do departamento de Direito, ele se preocupava muito, porque ele atuava, né, muito na área criminal, e ele percebia, principalmente na região periférica, mais pobre de Boston, a criminalidade crescente, mas o que chamava a atenção dele é que, daquele grupo de crianças, adolescentes mais vulneráveis, por que tinha uns que se desviavam e outros no mesmo caminho, na mesma situação desenhada, mas com escolhas diferentes e tinham sucesso? Então, ele não entendia isso. Ele não entendia isso. Por quê? A gente sabe muito bem por quê, mas ele quis fazer uma pesquisa sobre isso. Por que uns que nasceram em condições tão ruins conseguem ser felizes e outros não? E depois, na frente, esses trabalhos se uniram, se propagaram de tal forma que hoje já mais de 2.000 pessoas, esses originais, os seus descendentes, fazem parte desse estudo. E esse estudo, então, está hoje na 4ª geração da direção, porque aquele que iniciou os trabalhos, lá os 2 que nós apresentamos,
Obviamente, uns se aposentaram, outros já desencarnaram, mas houve o comprometimento da universidade e dos demais diretores de continuar, dar continuidade a esses estudos. Hoje, esse aqui é o diretor do projeto, o Robert Waldinger. Fica a dica, quem quiser pesquisar na internet lá, coloca lá na internet, busca Robert Waldinger, felicidade, pronto, não precisa mais nada que já vai aparecer. Tem um vídeo, uma palestrinha dele lá de uns 15 minutos, que ele fez naquele canal que eu acho sensacional, do TED Talks, que traz só palestrinhas, informações sobre o tema já do próprio projeto do TED, ideias que vale a pena serem propagadas, né? Que é o slogan daquele canal. E ele faz uma palestrinha de uns 15 minutos, resumindo esse trabalho deles. É sensacional, está no top 5 das mais vistas no mundo. É inspiradora a palestrinha dele. Então, fica a dica aí para quem quiser ouvir. Qual que é a metodologia aí desse trabalho deles? É um acompanhamento sério, próximo, não é simplesmente, preenche o formulário aqui, entra na internet e vai falando como que você está aí ao longo da vida, que a gente vai tirar as conclusões. Não. É um projeto em que acompanha-se, desde lá do que aquela pessoa começou a participar do projeto até o final da vida dela. Eles fazem os questionários, são questionários muito bem redigidos, com perguntas inteligentes, perguntas assim, como eles querem saber sobre como está a situação do indivíduo, não só no trabalho, mas também no relacionamento familiar, no seu casamento, e todas as situações que aquela pessoa vivencia no seu dia a dia, eles querem saber e acompanham. E não só nos aspectos aí dos questionários, mas eles fazem as entrevistas, eles gravam. Então, de tempos em tempos, eles sentam lá com a família, falam, como que está? E gravam aquilo lá. Para lá mais adiante, retomam aquela gravação, sentam junto para fazer um balanço. Acompanham, a cada 5 anos, fazem todo o check-up para ver como que está a saúde física e mental daquelas pessoas. Vê lá, colesterol, tudo, mas tudo. Faz quem já assistiu o Show de Truman, lá, aquele filme que acompanha a vida, é praticamente isso. Eles acompanham a vida desde o início da pessoa na pesquisa até o fim da vida daquela pessoa. Já tem indivíduos que estão aí ainda desde 1938, estão ainda vivos, mais de 90 anos, e estão aí no grupo de pesquisa ainda. Participaram da Segunda Guerra Mundial. Então, tudo aquilo, né, esses eventos, imagina você ter a oportunidade de coletar as informações de irmãos que passaram por traumas diversos. Agora veio a pandemia, e já tem agora uma das linhas de pesquisa do projeto, é verificar os impactos da pandemia nessa felicidade. Nossa, então é um trabalho assim vastíssimo, vastíssimo. E por que então que ele é importante? É porque nessa metodologia, diferentemente das pesquisas originais, que no máximo você tem aí pesquisas na média, dá no máximo 10 anos aí que se consegue fazer algo dessa dimensão. Por quê? Porque o grupo é muito amplo e o tempo também muito grande. O que acontece? Às vezes muitos desistem, falam, não quero mais participar. Ou, da parte da coordenação, aqueles que coordenam o projeto, se aposentam, não têm outros interessados em tocar o projeto, ele é abandonado, e principalmente a questão do financiamento do projeto. Esse projeto conseguiu justamente tudo que de mais positivo pode ter num tipo de pesquisa desse. Primeiro, muito apoio do governo e também apoio de particulares na parte do financiamento. Inclusive, na origem, lá em 1938, um grande varejista lá dos Estados Unidos foi aquele que bancou, porque o seu fundador, William Grant, das lojas Grant, lá, que hoje não existe mais, mas na época imagina, as lojas de 99, era dono de tudo lá. E ele era um grande filantropo, e ele bancou toda essa pesquisa no início. E depois o governo e a universidade também acharam o projeto muito interessante e isso se expandiu. Então, eles conseguiram financiamento. Conseguiram o engajamento dos
pesquisados, aqueles que estavam lá e as gerações, mais de 75% vamos dizer assim, dos descendentes fizeram questão de continuar participando da pesquisa. E o engajamento dos diretores, que hoje, como eu disse, está na 4ª geração. Então, um passando para o outro e cada um entendeu a importância desse trabalho. E como ele é um trabalho bem longo, lembra aquele conceito que nós falamos de bem-estar, de felicidade? Ele consegue avaliar coisas que são, às vezes, imperceptíveis quando você trabalha num tempo muito curto. Por quê? Porque você corre o risco justamente só de tirar os instantâneos, como a gente falou lá do bem-estar. Então, se você faz um acompanhamento por um breve período, você corre o risco de fazer aquelas entrevistas. Já pensou? Você coincide toda vez que você vai fazer a entrevista ou questionário, bem no dia que ele está no momento de euforia lá. Esse cara tem a fórmula da felicidade. Né? Tem a fórmula da felicidade. Ou o contrário. Né? Você vai, toda vez que você vai fazer lá a coleta do dado, é bem no dia que aquele cara está no fundo do poço. Não, esse cara é o coitado, né? O esquecido por Deus. Não, o projeto, como ele é muito longo, ele justamente consegue filtrar esses equívocos. Porque, como diz aqui, né, às vezes, quando a gente olha para trás em nossas vidas, nós vemos relações de causa e efeito que se revelam falsas. E na palestra dele, ele deu um exemplo que foi assim marcante. No acompanhamento lá de um grupo de mais ou menos 300 e poucos casos, em que o maior motivo da infelicidade daquelas famílias envolvidas nesse grupo era um problema de alcoolismo em algum membro da família. E quando se fez algumas entrevistas no início lá, aqueles envolvidos sempre falavam assim, eu estava num momento meio que deprimido da minha vida e eu comecei a beber, usar o álcool. E aí eu não consegui me desvencilhar dele e me tornei alcoólatra. Então, dava-se a impressão, nesse primeiro momento, que o alcoolismo era uma consequência de um estado depressivo. A pessoa foi buscar a bebida por conta de algum problema que ela estava passando. Porém, esses mesmos grupos, depois que iniciaram esse daí, e mais de 40 anos acompanhando essas situações, praticamente foi unânime a conclusão da pesquisa. Era exatamente o contrário. A pessoa se envolveu primeiro com a bebida e aquilo gerou nela uma depressão. Era uma falsa conclusão que eles, na verdade, depois da pesquisa, falaram, mais ou menos eles estavam na defensiva, assim, eu comecei a usar o álcool porque eu estava precisando, sentindo mal. Não. Então, era uma forma de defesa, às vezes, daquelas pessoas. Quando, na verdade, não, foi o uso inadvertido, começou de uma forma, às vezes, como a gente sabe, né, às vezes, aquela beber socialmente, e tal, e acaba se perdendo. E aquilo depois é que gerou um estado de depressão. Então, daí a importância desta filmagem, não só uma fotografia. E aí chega-se num conceito que a gente começa a trabalhar agora, esse conceito de felicidade. A felicidade, nas palavras aí do Robert Bondiger, ele fala o seguinte, olha, vamos imaginar um gráfico, tá? A nossa vida, ele falou, a gente não está querendo dizer aqui que a gente vai chegar na conclusão, faça isso, que você vai ser feliz assim, só vai ter momentos felizes na sua vida. Não, ele põe lá, é impossível, ninguém vai ser feliz o tempo todo. É impossível. Porém, o que acontece? Então, você tem lá, a sua vida é isso aqui, altos e baixos. Né? Os momentos de euforia, de alegria, mas os momentos lá de tristeza, quase depressão, e fica assim. Porém, há uma linha do meio aí, uma linha do meio, que é justamente o que ele chama, é a linha da felicidade. O objetivo aqui não é que você permaneça sempre nesse pico aqui, não. Justamente quando houver essas oscilações, qual é o mecanismo que você pode acionar para que, quando você está aqui ou quando você está aqui, aquela estabilidade retorne para aquela linha do meio. Então, se você está assim, e aí a linha do meio, que é o ideal, é você estar aqui. Então, quando eu estiver aqui,
Como que eu volto rapidamente para cá? Ou se eu estiver aqui, opa, não fica muito eufórico não, é interessante que você esteja aqui. Então, o ideal é que essa oscilação seja o mais próxima possível da linha do meio. Tá? E foi, e está sendo isso o objeto de pesquisa deles. É tentar achar qual é a forma que a gente estabiliza isso mais rapidamente. Né? Bom, então, qual foi a conclusão que eles chegaram? Né? Quais as conclusões? Não vou falar, tá? Não vou falar. Vou deixar para depois, porque nós vamos tentar agora encaixar, né, a visão espírita dessa questão da felicidade. O que o Espiritismo vem nos ajudar a compreender? Por que tem essas oscilações? Por que a gente não consegue ficar só aqui? Né? Por quê? Né? Será que tem uma explicação na doutrina sobre isso? É óbvio que tem. É óbvio que tem. Kardec foi sensível. Se nós acabamos de ver lá nas questões filosóficas, se é o bem supremo buscado por todos, é óbvio que esse tema não poderia ficar de fora do estudo, da codificação. E Kardec fez isso lá no Livro dos Espíritos, com maestria, na quarta parte, quando ele trata das esperanças e consolações, logo na primeira parte, a questão 920 em diante, ele fala sobre esse tema. Algumas coisas importantes que a gente tira do estudo dele. É o seguinte, felicidade é relativa. Isso lá os filósofos também já falaram, porque dependendo da concepção de vida de cada um, há uma relatividade. Porém, essa relatividade agora, ela está atrelada ao grau de evolução do espírito. Então observe. Agora não é só mais uma questão de eu analisar concepções de vida, traçar modelos teóricos sobre o ambiente que me cerca, nada, não. Essa questão da felicidade agora está intimamente relacionada com o grau de evolução do espírito. Ora, se está então relacionado com o grau de evolução do espírito, nós temos que nos lembrar dessa classificação. A escala espírita proposta por Kardec também está lá no Livro dos Espíritos, a partir do item 100. Basicamente, ele faz lá a divisão em 10 classes, mas ele faz uma divisão primeira de 3 ordens. 3 ordens, os espíritos, a terceira ordem, né? Os espíritos imperfeitos, a segunda ordem, os bons espíritos, e a terceira ordem, os espíritos puros. E quais são as características de cada uma dessas ordens da escala espírita? Primeiro, aquela classe mais inicial, que são dos espíritos imperfeitos. Qual é a característica principal? É essa. Predomina ainda nesses espíritos a matéria. A matéria predomina sobre o espírito. E ainda tem a propensão para o mal. Por quê? Porque eles são movidos pelas paixões, os vícios. Né? Há ainda a ignorância, o orgulho, o egoísmo, vaidade. Todas as paixões humanas são aquilo de mais perceptível nesta ordem de espíritos. Aí eu faço pergunta aqui. Alguém aqui tem ciúmes de alguma coisa? Tem inveja, sente mágoa, ódio às vezes. Então, se alguém respondeu sim a uma ou mais dessas indagações, lamento informar. Está na classe de espírito imperfeito. Tá bom? Sim para... Por isso, sim para todas, por isso que Kardec, lá na classificação, ele detalha, ele divide em 10, porque dentro da classe dos imperfeitos tem mais 5 subclasses. Né? Eu nem quis pôr isso para não ficar muito mais triste a nossa situação. Tá? Mas, olha, não é motivo, porque ele destaca, não significa o fato de eu ser imperfeito que eu sou um espírito mau. Significa que eu ainda estou lá engatinhando na ignorância, ainda estou precisando aprender bastante. Tá? Mas lamento informar, tá? Que dificilmente vamos encontrar um daqui já na segunda ordem, tá bom? Bom, isso é muito preciosa essa informação. Por quê? Porque se predomina
a matéria sobre o espírito e as paixões é que nos movem, aí se explica aquele conceito filosófico que nós apresentamos lá atrás. Se eu sou tão sensível às questões materiais, olha, o que me motiva a ser feliz? Lá, aquela concepção de vida prazerosa, né? O prazer, porque as paixões são exatamente essa busca da satisfação, da felicidade, do prazer. Ora, então, isso é muito volátil, né? Eu posso estar justamente bem uma hora, porque ninguém está me contrariando. Mas se eu sou orgulhoso e sou contrariado, automaticamente aquilo que eu julgava estar no estado de felicidade já me estragou tudo. Já estou infeliz porque fui contrariado. Fui contrariado. Então, percebam, é relativa a felicidade, porque se eu sou influenciado por questões tão voláteis, tão assim fáceis de serem alteradas, mostra que é praticamente o quê? Impossível, então, eu ser feliz nesse conceito de achar um termo do meio. Por quê? Porque é muita variação que eu tenho de humor, de temperamento, de tudo. Porque eu sou um espírito ainda muito influenciado por questões materiais. Eu abro hoje as redes sociais, eu vejo lá um amigo, por que eu estou aqui trabalhando que nem louco e o outro está lá viajando na praia, curtindo lá? Aí já vem a inveja, já estragou meu dia já. Né? Não, eu estou falando exemplo de outros, não o que acontece com a gente aqui, tá? Porque a gente viu que a gente está no imperfeito, mas já estamos lá na escala 4, mais ou menos, certo? Mas é motivo de infelicidade. De se ver a alegria do outro, às vezes deixa a gente triste e infeliz. Tem gente que nem tem rede social justamente para não correr o risco de se revelar e se constatar que é exatamente isso que o aflige. Né? Que pena, né? Bom, vamos para uma classe melhor. Né? Vamos para a classe dos bons espíritos, que agora não, a predominância é do espírito para a matéria. Essas paixões que eram motivos de sofrimento, não. Se o outro tem mais do que eu, faça bom proveito, que Deus te ilumine, que você saiba fazer bom uso disso. Mas aquilo não é motivo de me despertar inveja, a minha vaidade, nada. Não me incomoda. Não me incomoda. Porque agora a predominância do espírito, a vida espiritual, começa a fazer muito mais sentido, permanência e razão de ser para aqueles espíritos que já atingiram a segunda ordem. E o que dirá, então, da primeira classe, a primeira ordem dos espíritos puros? Aqueles que atingiram já o grau supremo da perfeição e não há nenhuma, absolutamente nenhuma influência da matéria e dessas paixões sobre esses espíritos. Ou seja, nada provoca variação de humor, vamos assim dizer, neles. Então, esses atingiram a felicidade suprema, o bem supremo. Olha, vamos caminhar e entender, às vezes o que a gente acha que é felicidade aqui, está muito longe de o ser. Tá? Mas olha que interessante. Como nós falamos, então, olha, é muito relativo em relação ao grau de evolução do espírito. Então, tiramos uma fotografia aqui e, sem rotular, mas chegamos à conclusão aqui que nós pertencemos mais àquela terceira ordem lá dos imperfeitos, que somos praticamente 100% influenciados por questões materiais e pelas paixões. Então, tirando essa fotografia aí, Kardec, sensível, pergunta: pode o homem gozar de completa felicidade aqui na Terra? Por conta disso que a gente viu até agora. Quando ele fala aqui, completa felicidade é aquele estado em que nada provoca variação do seu bem-estar. É possível, então? Já sabemos a resposta, infelizmente, né? Não. Por quê? Óbvio, se nós estamos nesse primeiro estágio aí nosso da evolução de espíritos imperfeitos, temos muito a trabalhar. Como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que faz em vencer as suas más inclinações.
né? Tornando-se hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Enverear de esforços para vencer as suas más inclinações. Então, a encarnação aqui nos é posta nessa condição na Terra, nós sabemos, planeta de provas e expiações, passaremos por provas e expiações. A encarnação nos é dada como prova e expiação. Então, supõe-se, né, que, infelizmente, não tem como a gente gozar daquela felicidade completa no atual estágio que nós nos encontramos. Porém, isso não é motivo de desânimo. Por quê? Porque dele, do homem, depende a suavização dos seus males e ser tão feliz quanto possível aqui na Terra. E aí a gente vai pegar depois o gancho com a pesquisa lá. O que fala aqui e o que a pesquisa já concluiu. Bacana. Então, continuamos aqui. Não é possível, tá? Aí, se vocês acham que, já que não é possível, ele falou, depende da sua dedicação para tornar a vida mais feliz possível. Então, dá uma dica aí, né? Dá uma dica para a gente aí. O que poderia ser essa, vamos dizer assim, esse caminho do meio aí, que não geraria tamanha variabilidade da minha felicidade, né? Kardec foi sensível. Então, já que ela é relativa à posição de cada um, é aquilo que nós falamos, o que para um é motivo de felicidade, para o outro é motivo de desgraça. Haveria, então, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Se a gente pudesse estabelecer uma fórmula, né, para indicar, olha, o que a gente então poderia colocar no caminho do meio aí e dizer, quem está nesse nível aqui, se considere feliz. E a espiritualidade é bem didática nesse ponto. Olha, se nós somos espíritos que ainda sofremos muito influência da matéria, como é que eu acho esse caminho do meio? Ora, com relação à vida material, se você é aquele que se contenta com a posse do necessário, você pode se considerar feliz em relação à vida material. Já em relação à sua existência, à vida moral, que diz mais respeito ao espírito, ora, você pode se considerar feliz se você se encontra com a consciência tranquila e, acima de tudo, você tem a fé no futuro. Essa é a fórmula básica para a gente conseguir um caminho do meio para a felicidade, no atual estágio que nós estamos. Então, posse do necessário. Aquilo que nós falamos, se ainda somos espíritos muito influenciados pela matéria, olha, se eu conseguir controlar essa influência, eu não vou criar necessidades que não existem. Porque eu vou começar a entender, olha, será que eu preciso ter aquele carro lá, se eu não tiver aquele carro, minha vida não vai ser feliz. Enquanto eu não conquistar aquilo, eu não serei feliz. Mas será que efetivamente eu preciso daquilo? Aquilo vai me fazer bem? Vai me trazer algo de útil efetivamente? Porque nós vimos lá, o que é fazer o bem? É ser útil, de alguma forma. Será que aquilo vai fazer? Você começa a fazer essas reflexões e perceber, não preciso disso. Isso aqui que eu tenho aqui já está mais do que suficiente. Então, você chegou nessa condição, pode se considerar, materialmente você é feliz. E consciência tranquila, então, nem se fala na questão moral. Né? Você poder deitar a cabeça, lá, aquela famosa frase, né? Deitar a cabeça no travesseiro e dormir, sabendo que você não prejudicou ninguém, né? Não desejou mal para ninguém, fez tudo que estava ao seu alcance para cumprir suas obrigações. Né? Seguiu bem a cartilinha, missão cumprida. E, se mesmo agindo dessa forma, só reveses, não. Lembra lá atrás da concepção que nós falamos? Sempre na vida contemplativa, sempre há algo de bom, mesmo no revés, porque eu tenho fé no futuro. Então, se você consegue conciliar isso, tá bom, essa é a forma da felicidade aí que a gente pode atingir hoje. Mas aí, nós vamos apresentar algo mais. Se você acha que essa questão da vida material, posse necessário, a consciência tranquila, a fé no futuro, quando você já chegar naquela categoria, na categoria 2 e 1, Kardec, lá na 967, ele teve a curiosidade, olha, se você está falando que felicidade a gente pode alcançar nesse equilíbrio aqui, da posse necessária, o que seria mais ou menos aí a felicidade para aqueles espíritos que estão lá na frente?
né? Isso aí é quase um cartão de visita, uma propaganda, né? Para incentivar a gente. E eu trouxe só um trechinho da resposta, tá? Porque a resposta é mais ampla do que isso. Olha, então, nesses espíritos bons, até mesmo os puros lá, do que consiste a felicidade? Olha só, em conhecerem todas as coisas. Vocês imaginam poder... imagina uma roda de conversa, vamos tentar, é difícil fazer uma analogia, mas bota aqui uma mesinha, uma roda de conversa, senta na cadeira, poder conversar sobre tudo, sem precisar usar palavras, só transmitindo pensamento, hein? Eu penso numa coisa, o outro já capta o pensamento, já devolve o pensamento do terceiro, e a gente é capaz de falar sobre tudo, conhecer tudo. E, com esse conhecimento ainda, você poder ajudar alguém. É uma coisa assim, é difícil, né? É difícil, porque eu falo, quem viu a palestra do Otacílio aqui na semana passada, né? Que foi o aspecto bem científico, né? Você fala, meu Deus, quanto conhecimento! Já pensou ter tudo aquilo e muito mais? Pô, isso é motivo de felicidade, só aí, já pararia aí. Mas não, ele continua. Além disso, esses espíritos aí, ó, não sentem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição e nem quaisquer das paixões que ocasionam as desgraças do homem. Ou seja, aconteça o que acontecer, nada altera o seu estado de espírito. Você é sereno, tranquilo, equilibrado, independente de qualquer provocação, independente de horário político, do que você vê na televisão, pode abrir o jornal, ver qualquer notícia, o seu estado de espírito é inalterado. Poxa, quer felicidade maior que isso? E mais, não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos e nem as angústias da vida material. E o que proporciona tudo isso eles são felizes pelo bem que fazem. Quando atinge-se esse grau de evolução, o que resume a felicidade é efetivamente o bem que você faz. E o que concluiu até agora esse estudo lá? Científico, nada relacionado, não tem um aspecto lá, só nos questionários tem lá a questão religiosa, mas como mais uma informação valiosa para a pesquisa. Resumidamente, analisando 83 anos de pesquisa, quarta geração, conclusão que pôde-se chegar até agora. Esse equilíbrio, são felizes, e o mais importante, então, para estabelecer esse equilíbrio, é qualidade dos nossos relacionamentos. A forma como nos relacionamos com o próximo. E aí, lá na conclusão, quando ele faz essa conclusão, ele destaca que esta qualidade do relacionamento está intimamente ligada a fazer o bem para o outro. Pô, é uma pesquisa científica de mais de 83 anos, envolvendo assim sábios, né, gênios, assim, coisas assim. E aí eles chegam à conclusão, olha, você quer ser feliz? Faz o bem para os outros. 83 anos, Jesus lá atrás, o que ele fala? Poxa, gente, quer mais revelador do que isso? Quer mais revelador do que isso? Quer ser feliz? Vá fazer o bem. Pronto, essa é a fórmula da felicidade, se pudéssemos resumir. Óbvio, ela chega lá que eu falei, 200 artigos científicos, então tem lá, ó, aquele que se cuida, faz exercício, alimentação, é muito mais, quando chega lá no final da sua existência, porque ele acompanhou tudo, uma condição saudável e feliz. Então, é importante. Então, ele traça lá aquilo que já é consenso de todo mundo. Mas o que mais chamou atenção, e o Robert ele destaca isso nessa palestrinha que eu indiquei para vocês, gente, essa qualidade do relacionamento com o próximo, fazer o bem para o outro. Aí acaba com tudo. E para a gente finalizar, aí eu falei, não, se tudo isso se funde de uma forma tão assim precisa, que não deixa dúvida,
Falei, tem que ter alguma mensagem aí de Emmanuel ou de alguém aí, que lá atrás já tenha falado tudo isso. Eu não precisava nem ter feito a exposição aqui, era só ter lido a mensagem e já estava de bom tamanho, né? E não é que tem mesmo, né? Não é que tem mesmo. E eu trouxe. Então, vamos ler junto essa mensagem e vocês vão perceber. Vão perceber, nas palavras de Emmanuel, né, essa peculiaridade que ele tem de traduzir o Evangelho e os ensinamentos de Jesus, ele consegue linkar tudo isso que a gente falou. Tudo isso que a gente falou. E, em cada parágrafo da mensagem, ele põe uma situação que poderia ser motivo de infelicidade, mas que se transforma em motivo de felicidade quando se envolve com fazer o bem para o próximo. O que nos diz Emmanuel? Está lá na obra, quem quiser ver a mensagem, está na obra Passos da Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, vários espíritos ditaram, mas essa mensagem em particular de Emmanuel. O título, óbvio, felicidade. Diz o benfeitor. Felicidade, não está no dinheiro, porquanto, a cada passo, surpreendemos irmãos nossos investidos na posse do ouro, a se confessarem desorientados e infelizes. Importa reconhecer, porém, que o dinheiro criteriosamente administrado transfigura-se em poderosa alavanca do trabalho da beneficência, resgatando lares e corações para a vida superior. Então é ruim ter dinheiro, é ruim coisa? Pode ser, mas não. Quando isso é voltado para a beneficência, tal, aí torna-se felicidade. Também a felicidade não está na inteligência, visto que vemos em toda parte gênios transviados utilizando figurações do pensamento em apoio das trevas. Mas pode ser motivo de felicidade a inteligência? Urge anotar, no entanto, que a inteligência aplicada na sustentação do bem de todos será sempre uma fonte de luz. Também não está na autoridade, no poder, de vez que habitualmente abraçamos criaturas altamente revestidas de poder terrestre carregando o peito esmagado de angústia. Mas pode haver felicidade no poder? É necessário observar, todavia, que a influência pessoal em auxílio à comunidade é base de segurança e fator de harmonia. Também não está nos títulos acadêmicos, porque em muitas ocasiões encontramos numerosos amigos laureados com importantes certificados de competência. Portanto, conflitos íntimos que os situam nos mais escuros distritos do sofrimento e da aflição. Não será, contudo, razoável ignorar que um diploma universitário colocado no amparo ao próximo é uma lavoura preciosa de alegrias e bênçãos. Também não está no que possuis, e sim no que dás. E ainda, não tanto no que dás, mas como, no modo como dás. Não está no que sonhas, e sim no que fazes. E, sobretudo, na maneira que o fazes. Felicidade, na essência, é a nossa integração com o Cristo de Deus, quando nos rendemos a Ele, para que nos use como somos e no que temos, a benefício dos semelhantes. Isso porque todo bem que venhamos a fazer é investimento em nosso favor na contabilidade divina. Em suma, felicidade colhida nasce e cresce da felicidade que se semeia. Ou melhor, à medida que ajudamos aos outros, por intermédio dos outros, o céu nos ajudará. Muita paz a todos. Que Deus os abençoe. E temos a fórmula da felicidade. Jesus nos ensinou, o Filho do Homem veio para servir, não para ser servido. Vamos nos engajar no serviço, à prática do bem. Não nos desinvestiremos. Às vezes vem, né, aquela tristeza, eu assumo aqui uma atividade na casa espírita, um trabalho para auxiliar, qualquer coisinha acontece, eu abandono. Não, a fórmula da felicidade está aqui. Vamos jogar lá, 83 anos? Imagine,
vida espiritual, somos espíritos mortais, vamos jogar isso para o infinito. O que nós temos de bom? Deus abençoe a todos, até um próximo encontro, uma ótima semana, fiquem em paz. O passe está sendo... né? Então, aqueles que tiverem necessidade vão receber o passe, permaneçam em oração, vibração, para receberem o que melhor a espiritualidade tem a oferecer. Muito obrigado. Viu?